Renato, é uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no Café com Repertório. Um grande reencontro, além de tudo, vamos falar muito sobre isso. Seja muito bem-vindo. É um prazer para nós, para a Escola de Repertório, para o programa Café com Repertório, tê-lo aqui como entrevistado, né, como o outro partner dessa conversa ilustrada. Chamou-se assim no século XVIII esse tipo de encontro, né? Bom nome. Que bom tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Luiz. Jair, eu não sei nem dizer da minha alegria de estar olhando para você 28 anos depois daquela aula que transformou aquele menino, né? Aprendendo com outro menino e inspirando aquele menino a querer ser parecido com aquele professor que estava lá na frente dando uma aula sobre a história do mundo e explicando os aspectos da transformação através da história do mundo. Aquilo foi uma coisa muito marcante. Você não tem noção do quanto eu estou feliz. Você está falando de uma aula que eu dei. Exatamente, uma aula que você deu para mim. Muito obrigado. E que me inspirou a ser uma pessoa melhor e que eu queria ser aquele cara que estava ali na minha frente. Imagina, Luiz. Foi muito bom. Eu estou muito feliz e muito emocionado de estar aqui. Na sua presença aqui, você não tem ideia de como eu fico feliz de estar aqui. Além de tudo, é uma alegria aqui para mim, Nossa, né, tê-lo aqui para a gente fazer essa conversa. Vamos passear por vários temas. Vamos lá. Tendo sempre um repertório como esse. Vamos nessa. Luiz, vamos falar um pouquinho da sua formação. Quer dizer, você fez administração de empresas, algumas pós-graduações. Isso. Teve uma atuação como executivo em empresas brasileiras, empresas estrangeiras. Tanto do ponto de vista das empresas privadas quanto das empresas públicas. Isso, né? Isso mesmo. E uma trajetória consistente, né? Bastante consistente. Então vamos começar por aí. No que você se graduou? Qual foi o seu primeiro movimento, primeiro caminho? Vamos lá. Para depois a gente entender qual foi a reviravolta que aconteceu. Vamos entender, é um processo, né? Então, primeiro eu sou carioca, né? Estudei no Rio de Janeiro uma parte da minha vida. E como todo bom garoto de classe média, eu não tinha muita clareza do que eu queria fazer da minha vida. Então, fui fazer vestibular para comunicação, depois para direito, aí depois sim que eu fui engatar na administração. Comecei a estudar administração e aí no Rio de Janeiro ainda eu fiz um concurso para a Caixa Econômica Federal, me transferi então para Juiz de Fora. Aí lá eu resolvi levar o curso de administração a sério, porque eu estava então trabalhando numa empresa, né? Vinha de uma família de funcionários de empresas públicas ou empresas mistas, de economia mista, e acabei, né, por força da própria história familiar, entrando para a Caixa Econômica Federal, que foi uma experiência espetacular. Um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida foi na Caixa Econômica Federal. Então, concluí a administração na cidade onde eu fui morar, que é Juiz de Fora, e depois eu fiz uma pós-graduação em Engenharia Econômica, e uma pós-graduação em Gestão pela Qualidade Total foi quando eu conheci você, que você me deu uma aula lá, que foi, como já disse, maravilhosa. Depois eu avancei um pouco mais fazendo uma pós-graduação na área de marketing, aí eu já estava no outro caminho, já tinha me formado, né, obviamente, e fui trabalhar no Bureau Veritas, tinha saído da Caixa Econômica Federal, fui para o Bureau Veritas, e fiquei no Bureau Veritas, que é uma empresa francesa, na área de sistemas de gestão, saúde, segurança, meio ambiente, qualidade e responsabilidade social. E fiquei nessa empresa durante 3, 4 anos fazendo consultoria em várias empresas. Então eu viajei praticamente o país inteiro fazendo consultoria. Quando então a minha primeira filha veio se anunciando, e aí eu decidi então voltar para casa, né, para então começar a formar a família. Foi então que eu fiz uma transição para a Embratel. A Embratel estava no momento de privatização, e aí eu acabei conseguindo uma vaga na Embratel em Juiz de Fora, e a Embratel estava, pelo movimento da privatização, estava se tornando uma empresa provedora de serviços residenciais. Então ela deixou de ter ali 60, 70 mil clientes, que eram as empresas, e passou a ter, naquela época, potencialmente 12 milhões de clientes, que era o número de telefones instalados, olha isso, 1998 para 99. Então fui para a Embratel, e aí na Embratel eu fiz uma carreira muito bacana na área de atendimento a clientes, e nesse período eu pude fazer uma outra pós aí na área de marketing e fui fazer um mestrado fora do país, na área de estratégia, na Universidade de Ohio. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E foi sensacional. Aquele esquema sanduíche, né? Um mês lá, 11 aqui. Um mês lá, 11 aqui. Durante 3 anos foi assim, né? E aí depois eu voltei do mestrado, concluí o mestrado, e aí acabou que surgiu uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa francesa, que era a Teleperformance, que era do mesmo ramo do segmento da Embratel que eu estava operando. Fui para ser o diretor de operações,
Fiquei lá durante 2 anos, aí eu fiz uma interrupção na minha carreira executiva para fazer um trabalho meio sabático, um período pequeno, 60 dias, que eu fui para a Índia. Olha que beleza. Fui fazer uma viagem pelo Rotary Club, que eu fazia parte do Rotary Club lá de Ribeirão Preto. Nessa época eu estava já morando em Ribeirão Preto. Já saí de Juiz de Fora. Nossa geografia já se deslocou. Fiquei 9 meses na Embratel em Juiz de Fora e no 9º mês eu fui convidado para implantar uma operação em Ribeirão Preto e acabei ficando por lá, de 2001 até 2003. E aí em 2003 e 2004 eu fui para a Teleperformance e em janeiro de 2005, logo depois daquele tsunami da Indonésia, que foi em dezembro de 2004, se não estiver enganado, eu fui então para a Índia com um grupo de jovens do Rotary e ficamos lá 45 dias rodando o país e fazendo visitas sociais, conhecendo a obra do Rotary localmente, fazendo palestras sobre o Brasil. Foi uma experiência assim espetacular. Sim. No meio dessa viagem, um amigo, né, um executivo do Bureau Veritas, que havia sido meu chefe na primeira temporada, estava voltando para o Brasil para tomar conta de toda a América Latina e me convidou para assumir a área comercial do BVQI. Na época era o BVQI, que era o órgão certificador do Bureau Veritas. Depois veio a se chamar Bureau Veritas Certification. Fiquei 1 ano como diretor comercial. Depois, em 2006, eu assumi a direção geral da operação. E aí fiquei até 2009, quando então eu fiz uma transformação na minha carreira. Depois eu fui estudar medicina comportamental, fui estudar comportamento humano. E aí hoje eu sou um estudante de graduação em psicologia. Depois de uma graduação em administração, isso, tantas andanças em nível de pós-graduação, você está fazendo uma nova graduação em psicologia. Exatamente, estou feliz da vida. Por que isso, hein, Luiz? Por que estudar psicologia? Por que uma nova graduação? Como é que você sente essa necessidade? E por que essa nova graduação em psicologia? Vou te contar. Quando eu estava no mundo corporativo, eu tenho um perfil muito relacional. Né? Então, quando eu fui o diretor comercial do Bureau Veritas, eu fiz um trabalho que foi muito bom. Obviamente, eu apoiado por um monte de gente, claro, né? E quando me veio o convite para ser o diretor-geral da operação, eu falei, olha, eu sou uma pessoa com um perfil mais para fora da organização. E o Bureau Veritas tinha uma cultura de o diretor-geral ser alguém mais voltado para dentro da organização. E aí acabou que eu fiz o meu trabalho para dentro da organização, mas isso acabou me tolhindo um pouco algumas coisas que eu acredito que eu poderia ter sido melhor, utilizado melhor, por assim dizer. E não tem nenhuma relação com a empresa, pelo contrário, eu topei e fiz o meu papel. Mas aí chegou um momento que eu me via já, estando dando aula, né, durante quase 15 anos na Fundação Getúlio Vargas, tendo sido consultor durante outro tempo lá no próprio Bureau Veritas, tendo sido instrutor da Caixa Econômica Federal, eu me percebia muito mais feliz no ambiente de educação, de aprendizado, do que no ambiente de geração de riqueza, por assim dizer. Né? E aí, então eu decidi empreender buscando juntar uma coisa com a outra. Eu montei uma pequena empresa de consultoria e fui criar alguma coisa que eu achava que faria sentido. E uma coisa que eu achei que faria sentido é que a maioria das empresas que faziam planejamento estratégico, elas não implementavam um planejamento estratégico. Elas faziam o evento, mas não cumpriam um processo. E fazendo as analogias ali, na hora que parava para pensar, eu falei, mas essa é a dinâmica humana. As pessoas fazem promessas e não cumprem as promessas. Elas fazem o evento, mas não fazem o processo. Eu falei, bom, vou bolar um produto que veio a se chamar Planejamento Estratégico da Performance Humana. Então, meu trabalho durante muito tempo foi e tem sido ainda no mundo corporativo, como consultor, ajudar os executivos a entregar o que está previsto no planejamento estratégico, no plano de negócio, ou coisa parecida. E aí eu comecei a ver que o resultado que uma pessoa gera é função dos seus comportamentos. Então, tem uma relação de causa e efeito aí que a gente viu isso muito claro na era industrial, né? Sim. A gente já teve umas conversas sobre isso e isso define muito o mundo que a gente viveu do mundo que a gente está vivendo. E depois eu comecei a procurar entender, bom, se o comportamento é a causa do resultado, qual que é a causa do comportamento? E aí fui procurar aprender sobre isso e vi que lidar com as emoções, os padrões emocionais são fundamentais, os modelos mentais, o modelo de crenças e pensamentos é fundamental e aquilo que a pessoa justifica como sendo importante e prioritário na vida dela, portanto seus valores, é fundamental. Então tem uma equação, né, no sentido de colocar a coisa mais objetiva, né, uma decisão é função das emoções, crenças e valores de uma pessoa. Aí eu comecei a despertar para esse lugar, né, de conhecer o comportamento humano. Aí fui estudar algumas coisas nessa linha e uma delas foi uma pós-graduação em medicina comportamental. Aí eu comecei a trabalhar com os executivos na linha de transformar o humano que ele emprestava para o cargo dele.
Não me interessava trabalhar com executivo, eu precisava entrar na empresa, usava a figura do executivo, mas era o humano que ele prestava para o cargo que fazia as transformações. E acabava extrapolando para todas as áreas da vida, né? Aí na pós-graduação de medicina comportamental, eu comecei a conviver muito com os psicólogos, eu tinha escrito um livro já naquela época, e aí o pessoal leu o livro e falou, Binato, isso aqui é psicologia pura, você tem que estudar esse negócio. Aí eu fui. Eu fui estudar psicologia, estou no 3º ano hoje, indo para o 4º e estou feliz da vida e as coisas estão começando a fazer muito mais sentido agora. Você faz aqui em São Paulo, né? Faço em São Paulo, na Universidade de Cruzeiro do Sul. Binato, para a gente, quer dizer, antes de passar para tantas coisas aí já nessa pequena introdução, em primeiro lugar, parabéns pela trajetória, né? Eu que agradeço. Uma trajetória muito bonita, muito consistente, muito consciente, sobretudo. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é um pouco o eixo do nosso programa Café com Repertório e o eixo central da Escola de Repertório. Quer dizer, você teve uma carreira, vamos começar por aí, uma carreira executiva em empresas brasileiras, em empresas internacionais, tanto no segmento privado quanto no segmento público, por assim dizer. E cresceu nisso, né? Você chegou a diretor. Então, a primeira pergunta nesse contexto é o seguinte: o repertório é uma coisa importante? Quer dizer, você foi selecionado, você foi avaliado e depois você selecionou e avaliou, conforme a ascensão funcional que você teve. Quer dizer, o repertório é uma coisa importante no caminho profissional? Olha, eu diria que é essencial pelo simples fato de que repertório te dá opções. Opções de contatos, opções de conexões, opções de criação de vínculos, opções de encontrar coisas que fazem a gente ter algo em comum e o que não é em comum a gente pode aprender com o outro. Perfeito. Então, durante a minha carreira profissional, seja como executivo, seja como acadêmico, professor de escola de negócios, seja como consultor, seja como empreendedor, isso faz toda a diferença, porque isso é que cria um ambiente comum para a gente criar o nós. Tem o você, tem o eu, mas não tem o nós. Esse nós é a mistura dos nossos repertórios aí. Então, na hora que os repertórios se encontram, seja para consolidar ou para complementar, eu acho que é aí que reside a beleza dos relacionamentos. É assim que eu acho que casais funcionam, sócios funcionam, porque tem repertórios ou que são em comum ou que podem aprender um com o outro. Você disse que nos seus cargos ainda no ambiente corporativo, sim, stricto sensu, você gostava muito das ações para fora. Isso. Muito mais do que para dentro. Isso. Quer dizer, sem naturalmente desvalorizar as ações internas, mas colocando foco no que você gosta das ações externas, mais ainda a importância de uma cultura geral, de um repertório, de um saber conversar, de um saber transitar entre os assuntos, saber circular entre assuntos diferentes, isso, se fazer interessante. Me fala um pouquinho sobre isso, Luiz. Isso. Sobretudo nessas ações, quer dizer, das portas para fora, dos muros de uma empresa, de uma corporação, de um negócio para fora. Qual é a importância de você ter um repertório, uma cultura geral, uma conversa, então, etc.? Para eu te responder essa pergunta, eu vou ter que voltar naquela aula que você me deu, porque aquela aula talvez tenha sido assim, que me deu o insight, né? É a capacidade de fazer conexões de coisas que até então para mim eram desconexas. Então eu sou filho de uma era industrial, portanto eu fui construído olhando as coisas fragmentadas. E na hora que eu vejo as coisas fragmentadas, eu foco muito no como. Como é que faz isso, como é que faz aquilo. E dentro da minha observação, eu vejo as pessoas ainda hoje, sim, ao sentirem dores emocionais, se perguntando como é que eu saio disso. E ela fica preocupada em fugir. Naquela aula que você me deu lá há 28 anos atrás, eu via outra coisa, eu via o ok e o porquê, e não os comos. O que aconteceu, por que aconteceu, o que aconteceu, e aquilo me chamou a atenção. Eu fui me dar conta disso tempos depois. Então essa forma de ver o mundo mais sistêmica é que foi fundamental para eu buscar um repertório, e eu não sabia disso. Eu fui buscando isso intuitivamente porque me chamava muito mais a atenção entender o que e o porquê do que os comos. E por personalidade, ao mesmo tempo que eu fui buscando autoconhecimento, se tinha uma coisa que me deixava um pouco tenso e tolhia um pouco o meu potencial, era alguém chegar para falar para cima de mim: Luiz, faz isso desse jeito. Aí aquilo me dava uma travada, porque aí eu ia atender a expectativa do outro. E quando eu tenho a opção, por isso que eu acho que repertório e opção estão muito conectados, eu posso construir o caminho que eu quiser, desde que fique claro que é o destino que a gente está buscando. Então acho que a gente está vivendo um momento hoje, Jair, em que as pessoas, ainda que digam cognitivamente que elas
sabem onde vão, sabem o que querem, na verdade eu acredito que elas estão muito mais temendo o que não querem, fugir do que não querem, porque ainda estão com a visão fragmentada ainda de uma era industrial. Então acho que essa é a conclusão da minha experiência com essa história de repertório. Poder ver o todo. Eu brinco em alguns workshops que eu faço, né? Quem aqui já montou quebra-cabeça? Todo mundo fala, qual é a primeira coisa que você faz quando você vai montar um quebra-cabeça? As pessoas falam assim, eu separo os cantos. Eu separo as cores. Eu falei, que hora que você olha a tampa da caixa? Porque a tampa da caixa é que vai dizer o que você vai fazer. O separar as peças já é parte do como. Então a mente humana, principalmente a ocidental, está muito focalizada ainda no como. E a gente está no momento de perguntar o que eu quero para a minha vida e por que isso é importante. E na hora que isso entra e vira orgânico, aí já não dá para ver a coisa fragmentada. Você precisa ver a coisa de uma visão sistêmica. E o repertório faz toda a diferença. Interessante, Luiz, isso. Então você nos coloca, você nos traz também, poderíamos dizer assim, e se eu estiver enganado, por gentileza, me corrija, para uma nova sociedade, Luiz, em termos de novos processos, novos vetores, novas questões que se colocam, a gente ainda tem, na maior parte das vezes, um modelo educacional, seja ensino fundamental, ensino médio ou ensino universitário e até na pós-graduação, a formação desse estudante ainda no modelo mental, a gente poderia dizer, preso num paradigma de sociedades industriais. É isso mesmo? Eu não teria a menor dúvida de afirmar isso ainda hoje. Né? Eu vejo iniciativas no intuito de mudar isso. Né? Faço parte de uma delas, né, como professor, mas eu ainda vejo isso assim de uma maneira muito enraizada. A gente vê que todos os setores da economia e da sociedade mudaram radicalmente nos últimos 100 anos. Sim. A escola não, a escola continua tendo o mesmo jeitão, ainda que faça ali uma maquiagem, uma mudança, um discurso diferente de cores e rótulos, mas a essência da escola ainda é uma coisa muito da era industrial para criar mão de obra qualificada para o negócio, para a indústria, né, para o segmento. E não para formar seres humanos, né? Para formar pessoas que sejam capazes de pensar. Parece que pensar é um negócio meio perigoso. Você diria também que na dificuldade de formação, né, você coloca para a gente aprender a pensar, quer dizer, digamos assim, numa camada mais profunda, mas mesmo para aprender a empreender, por assim principalmente, dizer, né? Para aprender a empreender. Sim, eu vejo que as escolas, a maioria delas, elas formam pessoas para trabalhar para uma outra empresa. Eu agora estou tendo uma experiência de trabalhar numa escola que está formando pessoas para empreender, para criar empresas e não para trabalhar em empresas. Isso faz toda a diferença. Sai da cultura do emprego para uma cultura de trabalho. Sim. Pode estar faltando emprego, que não está, mas dizem que está. Mas não falta trabalho, tem muito trabalho disponível. Mas a gente ainda está preso na medição de taxa de desemprego, na medição de taxa de desalentados. A gente não está pensando na taxa de trabalho. Quanto trabalho tem aí, quantas pessoas desocupadas tem? Se fizer a conta, sobra trabalho e falta quanto gente. Trabalho eu posso inventar, inclusive. Nossa, né? mais ainda. Questões que ainda não estão, cujas demandas não são percebidas diretamente, mas a todo um universo. Binato, você é um especialista nesse tema. E eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, levantar a bola para você poder cortar sem bloqueio, né? Empreendedorismo é um tema hoje da sociedade, né? Muito forte. Empreendedorismo precisa ser fruto do autoconhecimento? Olha, eu vejo assim, o empreendedorismo, ele nasce de uma... Ele tem o empreendedor ele tem uma afeição. O que caracteriza o empreendedor, do meu ponto de vista, é a afeição que ele tem pelo risco. Né? Isso me comove, porque eu acho que uma pessoa que não vive ao lado do risco não consegue viver plenamente, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Se a gente estivesse falando de um mundo de 50, 60, 70 anos atrás... Mais estável, digamos mais assim, estável, mais lento, com transformações mais em movimentos de onda. Mais né? lineares. Mais né? lineares, Isso, exato. Aí é tranquilo, aquilo que eu aprendi 20 anos atrás eu ia poder usar hoje. Perfeito. O que eu aprendi ontem, talvez eu não consiga usar nessa conversa nossa, porque já criaram outras coisas entre ontem e agora. Então o risco é parte da vida de hoje. Né? E o empreendedor, para mim, é um símbolo dessa personalidade. Eu fui funcionário de empresa pública, eu estaria lá até hoje, né? Estaria prestes a me aposentar, se é que eu já não estaria me aposentado. Com emprego garantido? Com emprego garantido, mas eu não sei se a sanidade mental estaria garantida. Né? Essa foi uma discussão que eu tive com a minha mãe. Minha mãe falou, menino, você está louco, você vai pedir demissão? Eu falei, mãe, louco eu vou ficar se eu continuar, não por causa da instituição, a instituição é brilhante, mas por causa do meu perfil naquele lugar.
Não dá para colocar um peixe vivendo na terra, tem que ser na água, né? E ela entendeu isso e isso acabou não sendo nenhum grande ponto para ela. Mas eu acredito que o empreendedorismo nasce dessa questão do risco e nasce da necessidade de pensar sobre como é que eu resolvo algum problema. O empreendedor está sempre voltado, ainda que tenha um viés econômico e financeiro, ele está preocupado em como é que eu resolvo um problema, como é que eu amenizo ou elimino uma dor da sociedade. Isso, para mim, conecta muito com altruísmo, né? O empreendedor não está preocupado, igual quando eu morava no Rio, eu via na banca de jornal, um jornal chamado Jornal de Concurso, né? Então estava lá, seja auditor da fiscal. Ganhe lá X mil reais. Não tem, um jornal do empreendedor vai estar escrito assim, olha, seja um cara que vai servir a sociedade. Perspectiva de ganho incerta, completamente incerta. Então o empreendedor ele é movido por algo muito além do que o material. E isso me comove também, porque eu acho que a espécie humana precisaria se voltar um pouco mais para isso. E o material seria apenas uma consequência, como foi na era agrícola. Na era agrícola a gente plantava, depois colhia. Se eu não plantasse, eu não tinha como colher. Na era industrial criou-se uma dinâmica tal que eu vou te dar uma casa financiada, eu vou te dar um apartamento financiado, eu vou te dar um salário e você agora é escravo desse sistema. Ou seja, se você abandonar aquilo, você não tem meios para construir nada. Você virou um escravo. Ainda que bonito, ainda que aceito, que é diferente da escravidão que a gente viveu lá até 1888. Mas é um modelo de escravidão. Escravidão talvez é pior, porque ela é disfarçada, né? Então o empreendedorismo tem a ver com essa história assim de autoconhecimento, porque a pessoa vai ter que colocar a vida dela naquilo. Não é uma coisa, não é uma carreira, é uma vida naquilo. E o caminho do autoconhecimento não é um caminho fácil, né? Eu poderia fazer uma brincadeira aqui com você dizendo que talvez nós sejamos os maiores desconhecidos de nós mesmos. Sim. Sem um preparo, um treino, uma ajuda, uma interlocução, é muito difícil esse caminho de dentro, porque, enfim, porque nós somos os maiores desconhecidos de nós mesmos. Perfeito. O que me permite dizer que a frase, não, eu me conheço, eu sei que eu sei, ela é uma frase suspeita, né? Eu acho muito. Esse caminho para dentro é um caminho complexo. Muito. E de coragem, né? Muito. Você tem que enfrentar fantasmas, medos e assim por diante. Mas então, Luiz, quer dizer, e ao mesmo tempo o autoconhecimento é uma das grandes questões contemporâneas, do ponto de vista humano, psicológico, cultural, social, empresarial e empreendedor também. Sim. Por que o autoconhecimento virou uma questão tão central no mundo de hoje? Pelo seguinte, e aí eu tenho uma resposta muito pragmática nesse sentido. A equação de demanda e oferta inverteu o sinal. Quando a demanda é maior do que a oferta, e as empresas têm uma previsibilidade no seu fluxo de caixa, elas podem falar para você, para mim, que já fica tranquilo, a sua carreira está garantida. Foi assim com meu pai, foi assim com meu irmão, foi assim com um monte de gente que viveu numa mesma empresa a vida inteira. Quando a gente entra no final dos anos 80, início dos anos 90, com uma série de coisas acontecendo no planeta, né? Blocos econômicos surgindo, globalização, a demanda e a oferta inverteram a ordem. Então, quando a demanda fica menor do que a oferta, aí o risco se estabelece, né? E na hora que o risco se estabelece, os acordos que as empresas faziam com os seus funcionários tem que mudar. A gente tem que mudar o contrato. Eu já não posso mais garantir a sua carreira, porque eu não tenho garantia de um fluxo de caixa. Eu já não posso manter a estrutura que eu tenho. A gente estava conversando um pouco antes sobre logística. Logística nunca foi um tema de preocupação até o final dos anos 80. Sim. Hoje é matéria, tem faculdade para você fazer uma formação em logística, porque isso mexe na margem, isso mexe no EBITDA, isso mexe nos estruturas econômicas de uma empresa. Então a inversão da demanda e oferta fez esse estado de coisas acontecer. É aí que entra o autoconhecimento. Como é que eu vivo num mundo estável? E dado que o mundo muda e eu não tenho poder de alterar a mudança do mundo, como é que eu decido o que eu vou fazer com essa mudança? Aí eu tenho essa autonomia. Eu não posso escolher o que você vai fazer comigo, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com o que você fez comigo. Essa decisão, esse é o que nos torna humanos, eu acho, entende? E, Luiz, quais são os caminhos, quer dizer assim, como é que eu posso, porque quando fiz a pergunta para você se empreender também, era fruto do autoconhecimento, no sentido de que eu tenho por ali um sentido, um propósito, uma vontade, ou ao menos identificar dentro de mim algumas características que me permitam dizer, olha, eu vou nessa direção. Sim. Enquanto atividade econômica, atividade comercial, é melhor eu ir nessa direção do que em outra direção. Tá. O que eu quero dizer no fundo é o seguinte,
Autoconhecimento não é só identificar vontades, né? Não. É identificar uma gama de outros comportamentos. Muitas coisas. Fale um pouquinho sobre isso. Ó, eu vou falar isso até ilustrando um pouco com o que eu aprendi na prática sobre isso, né? Chega um momento na minha trajetória que eu olho para o espelho e não reconheço a pessoa que está lá, né? Eu olho para o espelho e falo, que é esse cara, né? Esse cara fala uma coisa, mas ele faz outra. Ele pensa uma coisa, mas ele faz outra e fala outra. Não havia uma congruência naquela figura que eu encontrava na frente do meu espelho lá. E na hora que eu começo a sentir esse incômodo, e eu acho que o autoconhecimento ele é disparado na maioria das pessoas por um incômodo, uma dor profunda, né? Porque enquanto está tudo bem, a gente vai tentando empurrar as coisas como elas estão. Quando as coisas começam a mudar demais e você não consegue mais se reconhecer, você acaba tendo que, até por força do método anterior, que é fugir da dor, querer saber o que está acontecendo. Então, na hora que você começa a mergulhar para dentro de você, e talvez ali seja também uma fonte de grande repertório, porque a gente busca repertório fora, viajando, lendo, ouvindo, observando. Exposições, shows, exato. Encontros. Claro, encontros, mas você também tem um repertório tremendo dentro. Quando você começa a fazer um caminho de volta pela história que você construiu. Então eu gosto de pensar, Jair, que quando eu nasci num ambiente predominantemente de amor, né? Então eu fui aceito, eu fui bem recebido. A maioria de nós deve passar por isso. Alguns podem falar, quando eu nasci eu não fui assim. A gente nunca vai saber, mas o fato é que há uma predominância, até pelo próprio DNA humano, né? A gente recebe bem as nossas crias, vai. E aí a gente é permitido a fazer tudo. Eu derrubava uma colher, a minha mãe falava, que coisa linda, minha irmã, que coisa linda e tal. Mas chega uma hora que eu vou tomar um chacoalhão, né? E eu, como não tenho aparato cognitivo, eu não sei dizer se aquilo é bom ou ruim. Eu só sei dizer que eu não quero aquilo. Eu não quero tomar essa bronca. Então, quando eu já estou um pouquinho mais esperto, vendo as pessoas que me geraram dor ao redor, eu já fico mais esperto e eu crio um personagem. Em vez de eu ir engateando, eu ir caminhando devagar para a tomada, para enfiar o dedo na tomada, e quando alguém falou, não faz isso, menino, quando eu vejo aquela pessoa que falou, não faz isso, menino, eu já não faço mais. Aí eu começo a já construir a minha estratégia para fugir da dor, para não tomar aquela bronca. Aí eu crio uma máscara, eu crio um personagem, né? E aí eu vou com esse personagem viver o mundo. E quando eu vou viver um mundo com esse personagem, o mundo não conecta com esse personagem, o personagem não conecta com o mundo. E a pergunta que eu faço é, que horas vai vir um ator, dado que o personagem está predominando o tempo todo? Aí eu começo a entrar em crise. Para eu voltar para onde eu quero, o que eu quero? Eu quero voltar para aquele lugar onde eu era aceito, onde eu era amado, onde eu era acolhido. Só elogiado. Só elogiado, né? Mesmo que eu fosse repreendido, mas de uma maneira amorosa, eu quero voltar para aquele lugar, mas eu não quero passar pelo que eu passei. E aí eu acho que não vai funcionar, porque não é cognitivo. Aquilo que eu aprendi foi emocional. E nós adultos acreditamos que vamos aprender coisas cognitivamente. Mas a gente não vai. A gente vai conhecer coisas cognitivamente. A gente só vai aprender coisas vivendo a experiência. E a experiência só é experiência porque gera emoção. E depois que eu gero aquela emoção e ressignifico, eu ganho um certo grau de sabedoria daquela experiência que eu tive. E é por isso que eu acho que as pessoas têm essa dificuldade do autoconhecimento. Ele está intimamente ligado a uma dor que as pessoas não querem sentir. E quando o empreendedor, né, fazendo uma mistura com o empreendedor, é um empreendedor, a única coisa que ele sabe que é certa é a dor. Então eu faço ódios à dor. Eu acho que a dor talvez tenha sido a grande parceira minha no meu processo de levar a minha vida. Então quando eu sinto dor, eu já sei quem é. Eu não estranho a dor. A dor já é uma parceira. Mas você só sente dor? Claro que não. E é por causa da dor que eu valorizo o prazer, a felicidade, a alegria. O mundo é dual. E eu querer viver um mundo só de felicidades, um mundo até meio tanto quanto infantilizado, ou seja, temos que ser felizes a todo custo. Isso não vai acontecer porque esse é o caminho da infelicidade total. Faz sentido isso? Total sentido. Luiz, eu vou engatar isso num tema que, enfim, tem sido um tema, digamos, muito presente para você, e uma questão que eu acho muito interessante, que é essa história de buscar um amadurecimento. Né? Uhum. Você tem um projeto bastante interessante chamado Escola de Adultos. Exatamente. Né? Que é essa coisa de pensar um amadurecimento, um pouco na cola dessa brilhante explicação que você nos presenteou agora, nos brindou agora.
Então, vem duas perguntas, uma mais provocativa e outra mais, digamos Manda. assim, didática. Manda. Provocativa é a seguinte: a gente vive, o mundo está ficando mais infantilizado, em primeiro lugar. Ser adulto hoje é um problema, né? E a segunda questão é como a gente constrói uma mentalidade adulta? Boa. Desculpem. E, de novo, qual é o papel que a gente tem? Quer dizer, é interessante o que você traz sobre a questão cognitiva e as estruturas emocionais. Sim. Porque é exatamente a diferença que a gente faz entre o conhecimento acadêmico, Isso. a informação com o repertório. Isso. O repertório é uma coisa mais ampla do que, eu sei de cabeça todos os afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Excelente essa informação, mas ela é uma informação. Repertório é uma coisa um pouco mais ampla do que isso. Então, eu queria que você pudesse caminhar nessas duas questões. Primeiro, quer dizer, há uma certa infantilização hoje da sociedade, eu vejo muito isso nas campanhas publicitárias, Sim. num certo tipo, às vezes, de ação de marketing. E, ao mesmo tempo, como que a gente consegue, usar uma expressão que é sua, na verdade, dar o devido crédito, como é que a gente consegue desenvolver uma musculatura para a vida adulta? Não, isso é maravilhoso. Bom, vamos lá, né? Vamos criar um contexto para procurar, pelo menos assim, expressar para você e para quem está nos assistindo o meu ponto de vista dessa questão. Como eu mencionei mais cedo, a gente vem de uma era industrial, né? Onde as coisas são meio previsíveis ali, né? Por mais que acontecessem coisas, a gente já tinha uma ideia do que poderia acontecer, porque a lentidão dos fatos era um pouco maior. Hoje as coisas são muito velozes, né? E aí, lá final dos anos 90 e dos anos 2000, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman desenha lá uma ideia de mundo, de uma sociedade líquida, né? O que é a sociedade líquida? É uma sociedade que sai dos valores tangíveis, fábrica, carro, imóvel, ou seja, sai de uma visão de posse para um mundo sólido, que é tangibilizado pelo capital industrial, né? E vai para um mundo de serviços, que vai para um mundo de experiências, aonde o ciclo das coisas é mais sutil, é mais indelével ali, né? E quando eu me dei conta disso, que eu me surpreendi com essa visão, que eu achei assim, me explicou uma série de coisas, eu percebo que as nossas histórias mudaram muito. Quando eu vejo o meu pai, com a idade que eu tenho hoje, ele era um cara completamente diferente do cara que eu sou hoje, né? Se alguém da idade dele me visse hoje, ia falar, pô, você está muito infantilizado. Por quê? Porque você pedala, você faz squash, você treina, você corre, você namora, você sai com as suas filhas. Só que é um outro mundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que o adulto, né? O adulto de hoje, ele não vai mais poder aprender com seus pais, com seus professores ou com seus chefes. Ele vai aprender com seus filhos, ele vai aprender com seus alunos, ele vai aprender com seus colaboradores, com a sua equipe. Então, o eixo de aprendizado mudou. Hoje eu aprendo coisas com o pessoal de 25, 26, 27 anos, né? E às vezes eu ensino coisas para eles e a gente vai criando uma relação mestre-discípulo muito mais legal do que o cargo de mestre-discípulo. A gente está criando uma relação, não um cargo. Então tem vias de ida e volta, o que eu acho maravilhoso. O outro aspecto que eu vejo nisso é que o discurso da felicidade é um discurso muito pueril, onde as pessoas têm que ser felizes agora como se não houvesse o outro lado da moeda. Como se não houvesse dor, não tivesse pobreza, não tivesse uma série de coisas. De sabores. Reveses da vida, exato. Então, as pessoas ficam numa tentativa de fugir da dor, como se ela não existisse, e isso para mim é um dado da infantilidade que a gente aqui está conversando. Então eu acredito que, da mesma forma que a gente fala muito, né, eu ouço muito as pessoas falando, nossa, as crianças que nascem hoje já nascem conectadas. Legal, então tem uma nova criança. Pô, os adolescentes de hoje estão muito mais ligados, tem um novo adolescente. Então tem que ter um novo adulto para lidar com esse novo ambiente. E o conceito de adulto não está ligado no conceito de idade ou corpo formado, ou seja, não está ligado nas dimensões física, material ou intelectual, mas sim na dimensão emocional. A maturidade emocional é uma coisa que eu acredito que falta às pessoas que estão vivendo esse perfil meio infantilizado. Porque não tem robustez emocional para viver uma dor, para viver uma perda. E dor e perda vão acontecer. Para viver um revés, como você disse, né? Para viver um dissabor, para viver o abandono, para viver uma traição.
Isso é parte do processo de viver. Quando eu nego essas coisas, eu não exercito a musculatura emocional, porque eu tenho medo de sentir essa dor emocional. A gente tem orgulho da dor cognitiva, né? A gente tem orgulho de falar, pô, escrevi um livro, pô, virei à noite fazendo um doutorado, fazendo um projeto e tal. A gente tem orgulho da dor física, né? A gente faz um treino aí, sai todo dolorido, pô, tenho um maior orgulho, virei, me superei e tal. Mas quando você toma um revés da vida, uma traição de um sócio, de uma pessoa que você ama, você guarda isso, porque essa dor te gera um certo vexame, te gera uma certa vergonha. Então é uma ideia de fracasso. Sendo que fracasso é uma das coisas mais sensacionais para levar um sujeito para o sucesso. Né? Fracasso é um resultado diferente do que eu gostaria, que é o sucesso. Eu gosto de entender fracasso como parte do processo de obter o sucesso. Mas qual é o inverso do sucesso, então? Para mim é desistir. A hora que a pessoa desiste, esse é o antônimo do sucesso. Então o fracasso, a dor, a traição fazem parte do jogo. E aí eu construiria uma forma de pensar sobre isso. Se você me trai, quem você traiu primeiro, a mim ou a você? Entende isso? Perfeito. E na hora que você trai primeiro a você, quem sou eu para querer confiar em alguém que trai a si próprio? Como é que eu vou confiar em alguém que não cumpre as promessas que faz para si próprio? Isso exige subir um pouquinho a barra dos critérios de aceitação de uma vida plena. E aí você paga um preço por isso, não tem jeito. Né? Luiz, a gente baixando já os trens de pouso, começando a baixar os trens de pouso. Bora. Você escreveu um livro. Sim. Chamado Modelo do Pensador. Isso, É um título muito bonito, né? O Modelo do Pensador. Quer dizer, o que é esse livro? O que é esse título, né? Eu acho que sempre a coisa dos títulos são muito interessantes, você tem que resumir, às vezes, numa frase, quer dizer, 80 páginas, 100 páginas, 120, 200 páginas. Isso. Quer dizer, o que é o Modelo do Pensador? O que levou você à vontade de escrever um livro, né? Quer dizer, eu quero deixar algo aqui na forma de um livro. Como é que foi esse movimento? O Modelo do Pensador, ele na verdade é uma estrutura, né? Uma estrutura que me ajudou a entender como é que eu operava. Eu entendia que, por exemplo, se eu percebia que a minha filha estava distante de mim, e houve momentos da minha vida com as minhas filhas, né, que ela, uma das duas ou as duas, poderia estar distante de mim, eu olhava para aqui e falava, pô, eu não quero esse resultado na minha vida, porque um filho próximo ou distante é um resultado, não acontece do nada. Resultado é aquilo que resulta de uma série de ações que eu faço ou deixo de fazer. Então eu começava a pensar o seguinte, bom, se ela está distante de mim, ao invés de colocar a culpa nela, que foi o que eu aprendi, né? Essa menina é muito esquisita, não conversa comigo. A reflexão era, peraí, o que eu não estou fazendo que se eu fizesse, eu me aproximaria e ela se aproximaria de mim. Aí que conecta a questão do resultado com o comportamento. Se eu quero melhorar resultado, e os meus comportamentos estão nas minhas mãos, eu posso escolher como que eu quero me comportar. E para eu poder escolher como eu quero me comportar, eu vou ter que escolher como eu quero sentir antes do me comportar. Porque as emoções, num certo sentido, é o que nos move, né? Até o próprio verbete emoções vem do movere, né? Do latim. Exatamente. Agora, o que me faz sentir dor ou prazer para me mover no planeta? É o que eu penso sobre as coisas que acontecem comigo. Então, eu via minha filha longe e eu dava um significado de que, nossa, essa menina é esquisita. Aí eu sentia uma dor que eu tinha vergonha de fazer. O que eu falava? Essa menina é esquisita. E justificava. Então eu posso viver por desculpas ou posso viver por motivos. Eu posso escolher. E se eu quiser viver por desculpas, basta manter o modelo mental com o qual eu fui criado. Mas se eu quiser viver por motivos, eu vou ter que refazer meu modelo mental. E o que é o modelo mental? É atualizar o software. É só isso. Aquilo que eu aprendi quando eu tinha 10, 15, 20 anos de idade não tem o menor valor para o que eu quero aprender ou para o que eu quero ser ou que resultado que eu quero ter na minha vida hoje. Então eu tenho que atualizar o meu software que eu chamo de modelo mental. A literatura chama muito de modelo mental. E na hora que eu vejo o modelo mental reformado, eu tenho uma reforma também nos meus padrões emocionais. Aí que eu acho que o conhecimento vai ao encontro total dessas questões. O repertório, né? O repertório sobre si mesmo e sobre o mundo, né? Como é que eu penso sobre as coisas, como é que eu sinto sobre as coisas, como é que eu ajo a partir dessa perspectiva e que resultados eu gero na minha vida. Então o modelo do pensador é isso. Resultado, comportamentos, emoções, crenças, valores. E num momento mais profundo ele entra em princípios, propósito, legado e missão. Então ele vai trafegando pelas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual,
que estão presentes na nossa vida, né? Durante a nossa jornada nessa existência aqui. Isso me salvou a vida, me salvou. Eu abro o livro com uma frase que eu tenho inclusive tatuada nas costas, que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Essa frase foi muito representativa e eu tenho ela tatuada, e toda vez que eu paro para pensar na minha vida, que está muito boa, eu lembro, lembra que todo santo tem um passado. Aí eu falo, bom, tudo passa. E quando eu estou meio mal, lembra que todo pecador tem um futuro. Eu falo, tudo passa também. Então isso printou em mim, e aí o modelo do pensador foi a tentativa de registrar essa trajetória humana, seja no papel de indivíduos que somos, e uma parte do livro, da metade do livro em diante, no papel de executivos e organizações sociais com fins econômicos, que é onde eu trabalho com alguma frequência, né? Luiz, obrigado. Prazer eu que agradeço. Aqui. Eu que agradeço. Café com Repertório. Maravilhoso. Agradece demais sua presença, a escola também, um reencontro maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns pela trajetória. Muito obrigado. Bom te ver. Bom te ver. Obrigado. Obrigado você. Valeu.